Oi meninas, eu sou a Ana Júlia. E eu sou a Lohane. Nós somos estudantes do terceiro ano de Informática para a Internet do Instituto Federal de São Miguel Paulista. E nós somos o Meninas da Ciência. Hoje a gente veio aqui no Museu do Instituto Oceanográfico da USP, aqui no Butantã, para falar com vocês sobre biologia marinha. Primeiro a gente vai explicar um pouquinho para vocês algumas espécies e depois explicar como que a poluição e a ação humana influencia na vida deles. A gente vai falar um pouquinho, então, sobre eles na ordem evolutiva, né? E primeiro, nós temos aqui os plânctons, que eles são organismos que possuem pouca ou nenhuma capacidade de se locomover. Então, eles são levados ali pela força da água e pela correnteza. Nós temos os fitoplânctons, que são os vegetais, e os zooplânctons, que eles são larvas de outros peixes. Outro animal com organização corpórea relativamente simples são os quinidários. Esse aqui, ó. Eles são animais aquáticos que vivem em grande maioria no mar, no oceano, né? Mas também existem algumas espécies que vivem em água doce. A principal característica deles são as células que funcionam como espinhos e injetam toxinas nos animais presas, né? Que são que eles usam para se alimentar. Em seguida, nós temos os anelídeos, que eles possuem o corpo formado por vários segmentos, são semelhantes a anéis. E eles podem viver em meio aquático, né? Só que eles vivem nos sedimentos, então eles são chamados de bentônicos. O próximo na linha de evolução são os moluscos. Eles podem ser classificados através da concha. Existem aqueles que têm a concha externa, as conchas internas e os que não têm, como é o exemplo do polvo. Eles são formados pela cabeça, pés ou tentáculos, dependendo de onde eles vivem, e a massa cefálica, onde estão localizados todos os órgãos. Em seguida, nós temos os crustáceos, que fazem parte da classe dos artrópodes. E por quê? Porque eles possuem pernas articuladas, mas não têm a espinha dorsal. Os próximos são os equinodermos. Um exemplo, acho que mais marcante, são as estrelas marinhas. E uma das principais características é o corpo, que é repleto por projeções afiadinhas. E essa característica foi o que deu o nome à espécie, que vem do grego. Outra característica também é o sistema vascular aquífero. Em seguida, nós temos os urocordados, que eles são animais sésseis, ou seja, eles vivem presos a rochas ou outros substratos nos oceanos do mundo inteiro. Eles são animais que apresentam notocorda apenas na fase larval. Eles podem ser encontrados vivendo solitários ou em colônias. E o corpo deles é revestido por uma túnica, né? Que é revestida por tunicina, que é uma substância semelhante à celulose. Agora falando dos peixes, eles são animais vertebrados que têm respiração braquial e escamas pelo corpo. Eles são divididos em dois grupos. Os peixes cartilaginosos, como os tubarões e as arraias, que são aqueles que não têm ossos pelo corpo, e os ósseos, como os cavalos marinhos, que são os que têm um esqueleto que sustenta as nadadeiras. Nós temos também os répteis, que eles são da classe Reptilia e da ordem Testudina. Por isso eles também são chamados de quelônios. E a principal característica deles é o corpo coberto por carapaça e plastrão sem dentes. Por último, nós vamos falar dos mamíferos, que são classificados pela respiração pulmonar e amamentação. Os marinhos, existem alguns exemplos, como os golfinhos e as baleias. Aqui nós temos um exemplo, que é a baleia de Bride, que são balenopterídeos, né? E esse nome é dado para as baleias verdadeiras. Elas possuem pregas na pele, entre o umbigo e a boca. Não se sabe muito sobre as baleias de Bride, mas o que se sabe é que elas andam em grupos pequenos, né? De 2 a 3 indivíduos. A sua gestação é de 11 meses, aí elas amamentam por 6 meses e depois mais 6 meses de descanso para elas poderem reproduzir novamente. Falando um pouquinho sobre a organização corpórea das baleias, elas podem ser divididas em 3 partes principais. A cabeça, onde fica o respirador e a traqueia. A parte das vértebras, onde ficam as costelas, que são interligadas. E por baixo os órgãos como pulmão, coração, intestino. E a cauda, que fica interligada com as vértebras também, mais para o final.
Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o objetivo principal do vídeo, que é alertar sobre os impactos da atividade humana no ambiente marinho. Uma das primeiras ameaças que a gente consegue pensar é a poluição. Então, o descarte de petróleo, de resíduos químicos, de plástico, são alguns desses exemplos de coisas que ameaçam a vida marinha. Estima-se que cerca de 80% dos lixos que se encontram hoje nos oceanos são plásticos. E é por isso que a redução da produção desses materiais é crucial para a preservação da vida marinha e de espécies que vivem ao entorno dos oceanos. Outro grande problema é a pesca excessiva. Cerca de 90% da população de peixes comerciais, eles estão sobreexplorados ou esgotados. Isso é um grande problema para o desequilíbrio ecológico aí. Outro problema também é a pesca acidental, né? A captura acidental de animais, aves marinhas, tartarugas, mamíferos marinhos. Isso acontece com a pesca excessiva também, porque os pescadores, eles capturam sem querer animais que eles não queriam. E isso acaba matando milhares de animais por ano, ou eles também são descartados em outros lugares, enfim, é muito ruim. Outra ameaça é a destruição de habitats costeiros, de manguezais, de áreas de desova, que são importantes, essenciais para o ciclo da vida de algumas espécies, como alguns mamíferos, como répteis, tipo a tartaruga, ou de aves marinhas, que precisam daquelas áreas para reprodução, para alimentação e coisas do tipo. Os efeitos das mudanças climáticas também são muito ruins, porque com o aumento da temperatura acontece aí um desequilíbrio ecológico para a população de peixes. E os recifes de corais, por exemplo, eles estão ameaçados de sumir daqui a alguns anos por conta da acidificação do oceano, que é o aumento de CO2 na água. É impossível a gente falar sobre os impactos que os seres humanos têm na vida marinha sem falar sobre as atitudes que a gente pode ter para preservar. Atualmente, a gente está na década dos oceanos e desenvolvimento da sustentabilidade, que foi declarado pela ONU lá em 2021. E é por isso que a gente está num momento tão propício para esse debate e essas conversas. A gente tem como um dos primeiros passos para entender o que está acontecendo e sensibilizar as pessoas a educação ambiental, que é exatamente isso que a gente está fazendo aqui. Conversar, explicar o que está acontecendo, o porquê que a poluição, o porquê que o descarte de materiais de forma indevida é preocupante. Então é bom a gente começar já daqui como um dos primeiros passos para melhorar a situação alarmante que a gente está no momento. Bom, no dia 4 de março de 2023, no ano passado, foi assinado um acordo muito importante na sede da ONU, lá em Nova York. E esse acordo ele prevê que cerca de 30% do oceano seja uma área de preservação até 2030. O que isso significa? Significa que nessas áreas de preservação não vai poder ter nenhuma rota de navio, não vai poder ter pescas, nem nada do tipo. Atualmente, apenas 1,2% do oceano é uma área de preservação, o que é um grande problema, né? É um número muito baixo. Esse acordo ele também define a criação, né, de um novo órgão para gerenciar a conservação da vida marinha. A intenção de trazer esse vídeo foi realmente debater de uma forma bem didática e bem simples com vocês sobre isso, que é um tema que interessa bastante a gente, mas também é muito importante. Recentemente está tendo algumas intervenções da ONU, como a gente falou, só que também é importante que a gente se mobilize e sempre insista bastante no tema. Se vocês tiverem alguma ideia de tema ou algum lugar que a gente possa ir para falar sobre alguma coisa que vocês gostariam muito de ouvir ou conversar, pode deixar nos comentários que a gente vai tentar correr atrás e procurar. Deixem um like, compartilhem e sigam a gente nas nossas redes sociais. No Instagram a gente está como @meninasnaciência, _FSPSMP, e no TikTok como Meninas na Ciência. Muito obrigada! Tchau!